você falou até agora antes, mas o que eu acho que as pessoas se complicam em Romanos 11, que é uma dificuldade calvinista, eu pelo menos eu não vejo tantos, né? Eu não vi tantos. Ou pelo menos o Spurgeon não fala disso, então eu não vi. Mas ele fala, né, que ele vai falar do negócio dos gentios serem enxertados na qualquer árvore que ele usa lá na oliveira, né? Que os seus ramos que eram naturais foram quebrados, eles pela incredulidade, eles foram enxertados. Aí ele vai falar lá, né? E no 11, 19, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, mas para que eu fosse enxertado, isso um gentil falando. Aí a argumentação, bem, pela sua incredulidade, os judeus foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não tem soberbeças, mas teme. Eu estou lendo na versão da Almeida Revista atualizada, né? Não se ensoberbeça, né? Mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Acho que todo mundo concorda. Mas para contigo a bondade de Deus, também concorda. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Ó, pronto, ó, tá vendo? Não tem perseverança dos santos. Vai que o cara... Ele tá falando pro gentio, em teoria, aqui, né? Se nela permanecer, você, na credulidade, de outra sorte, também tu serás cortado. Não parece que esse texto lhe dá uma possibilidade de uma queda? Porque a interpretação normal dos reformados em Hebreus 6, por exemplo, é de que essas coisas são colocadas como alertas para não fazer isso e que não vai acontecer na prática, porque o eleito ele vai ser salvo no final, mas por conta de tudo. Mas não parece aí que tem uma advertência no sentido de, não... Vou te explicar uma coisa aqui. Explicar com uma coisa. Para nunca mais errar, né, nesses textos, né? Nunca mais você vai errar depois de entender isso. Nem ficar com dúvida nenhuma. A ordem salutis no calvinismo, né, é eleição, né, regeneração, fé, justificação, né, adoção e perseverança e por aí vai. A ordem salutis no arminianismo vai ser fé, justificação, regeneração. Entre a justificação e a regeneração vai ter a adoção. Né? Tem uma espécie de pré-regeneração, vamos dizer assim, que aí a pessoa faz faz um bom ou mau uso, mas a verdade é que no pau da goiaba é a partir da fé ali que conta. Porque sem a fé não tem eleição, entendeu? Então a pessoa tem fé, aí eleição, entendeu? Agora veja bem. O calvinista, quando ele descreve a ordem salutis, ele descreve do ponto de vista divino. Veja, nós falamos várias vezes aqui que nós não sabemos quem são os eleitos. Isso por quê? Porque eu não vi a eleição. A eleição foi lá na eternidade. Eu não estava lá para saber. Né? E a regeneração também ninguém vê. Quando é que eu vou ver? Né? Isso não é quando é que eu vou ver a regeneração. Quando o indivíduo diz assim, ó, eu creio. E ele começa, veja bem, ele crê e ele começa a agir conforme uma pessoa regenerada. Aí eu vejo isso. Né? Agora, então, mas pela perspectiva divina, aquela pessoa foi regenerada antes. Eleição, regeneração, porque é pela graça, nós sabemos disso aí, nem ele nega isso aí, é pela graça que te deu a fé, e aí tu é justificado, e depois tu vai perseverar. Isso pela perspectiva divina. Mas o arminiano, ele estabelece uma ordem de salutis de acordo não com a perspectiva divina, mas de acordo com a perspectiva humana. Então ele pensa o seguinte, qual a primeira coisa que eu vejo? É a fé. Porque a primeira coisa que você vê no cristão, quando ele vai ser cristão, é ele dizendo que crê. Eu creio. Então ele viu primeiro a fé. Disso ele deduz o quê? Que foi justificado, porque está vendo a fé. E aí a pessoa começa a produzir bons frutos e aí ele vê a regeneração. Aí ele pensa, essa pessoa foi regenerada. Então, veja que é a ordem salutis arminiana todinha. A fé, justificação, a regeneração e está em suspenso essa perseverança, porque ele também não sabe se essa pessoa vai perseverar até o final.
Uhum. Então ele fica. Se aquela pessoa se desviou, então ela perdeu a salvação. Por quê? Porque era o que ele estava vendo. Então toda a Ordo Salutis arminiana é baseada na perspectiva humana que é ignorante. A questão é que essa perspectiva humana, ela também é descrita na Escritura porque são humanos falando para outros ali. Então, o apóstolo, quando ele fala para uma pessoa, o apóstolo não é onisciente, ele também não sabe se aquela pessoa vai perseverar até o final. Mas é a obrigação de todos nós pensar que aquele que crê é salvo. Então, o indivíduo creu. Então, eu tenho que pensar daquele homem que ele é salvo. E eu tenho que dizer para ele, ó, você vai se perder se você desviar. Então, mas... E é apropriado dizer que ele vai se perder, por quê? Porque se ele se manter daquele jeito, ele vai ser salvo. E eu vou saber que ele é salvo naquele momento que ele perseverar. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Veja bem, olha só o que o texto diz. Vamos lá aqui para o texto. A parte aqui... Não, eu entendi a questão. Obedientes, porque Deus encerrou todo debaixo do tupá, vamos lá. É 11h20, vai. Aqui, ó. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aí ele diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a vontade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, indignidade, tal. Isso parece Deus falando da perspectiva dele ou parece um ser humano falando para outro humano? A perspectiva humana. Vamos voltar melhor. Mas você não mudou a perspectiva? Porque ele estava na divina e agora está na humana? Exato. Porque é uma admoestação. Essa parte ela é pastoral. Toda admoestação é pastoral. Toda admoestação ela não pretende falar de transcendência. Ela não pretende falar de aspectos metafísicos. Ela está falando de aspectos práticos da vida humana. Você tem que se manter firme. Por exemplo, olha só esse exemplo aqui, que é o exemplo que eu mais gosto para poder entender essa dinâmica de visão de Deus e visão de homem. Quando Abraão foi testado por Deus. Veja bem, Abraão... Olha só a história de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, teve fé, herói, né? Foi o herói, foi o nosso herói. Aí, o que acontece? Sara fica com medo de não ter um descendente, vai lá, enche a cabeça do Abraão e fala assim, ó, vamos ter um filho ali, né? Uhum. E Abraão aceita isso daí. Um adendo. Pressão não, deixa eu continuar a história. Como é que é descrito os eventos. Sim. Não, mas é só uma coisinha sobre isso aí. Esses dias na internet, eu tô estavam falando que isso aí era estrupo de Abraão na Agar. Continua. Aí, cada um. Aí, esse momento em que Agar é injustiçada, realmente, né? Isso é claro, Deus diz que ela foi injustiçada. Então, o povo árabe, para provar que Ismael foi injustiçado, que Agar foi... Mas a questão é, nesse momento, Abraão fraquejou na fé. Uhum. E aí, para completar, quando o Senhor chega lá para anunciar que Sara vai ficar grávida, já estando velha, nenhum dos dois acredita. Então, aquele que era o herói da fé, lá no passado, agora estava lá para baixo. Então, é por isso que depois, quando Israel já é grande, aliás, Isaac, desculpa, quando Isaac já é grandinho, né? Era criança ainda, mas é grandinho.
é proposto a Abraão um teste de fé, porque nós aqui, que somos descendentes de Abraão, precisávamos saber que aquela fé tinha sido recuperada. Somos nós. Tu acha que Deus não sabia que ele tinha fé? Tu acha que Deus precisava fazer um teste como quem diz assim, será que Abraão vai passar no teste? Eu não sei, deixa eu ver o que vai acontecer. Não, na perspectiva divina, isso nem foi teste. Porque Deus já sabia o que ia acontecer. Uhum. O teste foi para Abraão, que era ignorante dos eventos. Abraão não sabia o que ia acontecer lá em cima. E aí o que o autor de Hebreus vai dizer? Que Abraão passou num teste. Ele estava num teste. O teste é para ele, não para Deus. Então, na perspectiva divina, não houve teste. Não houve teste nenhum. Na perspectiva nossa, de Abraão, veja que os eventos são narrados na perspectiva de um escritor que está no mesmo plano de Abraão. Ele vai dizer, ó, Abraão falou isso para o seu filho, que levou fulano e tal. Veja, como se o cara estivesse assistindo ali, ó. Um narrador. Aí, subiu o monte, ele disse isso, aí chegou lá em cima, quase morre. Parece que passa aquele, né? Aquela emoção, quase morre, mais um ano. Novela da Record. É quase uma novela. Entendeu? Então você a Record tá feliz, tem roteiro. Na perspectiva divina, que já sabia que tudo ia acontecer, não houve teste, não houve emoção, não houve nada. Não houve nada. Ali para Deus, aqui dali, Deus, e para Deus. Não surpreendeu Deus, porque ninguém pode surpreender Deus. Não tem nada que Deus não tenha visto ainda. Não tem nada que tu possa fazer que Deus se surpreenda, porque Deus já viu de tudo. E foi Ele que te fez, tu não vai ficar surpreso. Então, quando a Escritura fala assim, se você fizer isso, Deus se alegrará contigo. Isso é totalmente antropológico. Porque Deus, de fato, ele não tem uma paixão. Já pensou se eu faço assim, ó? Vou fazer tal coisa, se eu fizer isso aqui, Deus vai ficar alegre. Eu vou fazer tal coisa que se eu fizer assim, Deus vai ficar triste. Eu poderia controlar as emoções de Deus. Porque a toda hora eu poderia dizer, não, eu vou deixar Deus alegre, eu vou deixar Deus triste. Então não há uma necessidade em Deus de qualquer tipo de sentimento. Ainda mais porque ele já conhece o que tu vai fazer mesmo. E tuas intenções. Né? Então veja bem, olha lá de cima, veja lá de cima como se fosse Deus, vendo, já conhecendo todas as coisas. Não faz sentido nenhum essa descrição. Então quando você pega esse texto, agora voltando, peguei o texto de Abraão para poder explicar como funciona essa dinâmica da descrição dos eventos humanos e da perspectiva de Deus. Então quando um pastor ele chega com o Paulo aqui, ele está fazendo uma admoestação aos romanos para que eles se mantenham firmes na fé, essa admoestação é na perspectiva humana. E é uma perspectiva pastoral. Então ele vai dizer, olha, meu amigo, é o seguinte, tá vendo o que Deus fez com os judeus? Se não poupou nem ele, vai poupar tu? Se não poupou nem o próprio filho, tu acha que vai poupar tu? Né? Olha só. Mas eu queria saber onde é que virou a chavinha, porque eu não vi. De Romanos 9 até 11, onde que muda a chave que sai da perspectiva divina e vai para a humana? Não me avisa, eu não vejo onde acontece isso. No momento em que ele começa a falar como alguém que é ignorante dos eventos futuros. Porque parece que a sequência é toda sobre Israel e a eleição de Israel e dos gentios. Por exemplo, imagina só Deus chegando, o próprio Deus, chegando para ti e dizendo assim, Armando, ó, se tu perseverar, eu vou te recompensar. Agora, se tu não perseverar, não vou te recompensar, não. Aí tu olha para Deus e tu teria o direito de perguntar de volta e falar assim, mas o senhor não já sabe o que vai acontecer? Qual é a diferença? Para que isso? Ou seja, Deus vai te responder de volta. Porque essa demonstração é para ti, não é para mim. Eu sei o que vai acontecer, mas tu não sabe. Então, a mesma coisa, quando o autor começa a falar como se fosse ignorante dos eventos futuros, ele está falando como humano. Porque Deus não é ignorante do futuro. E o próprio Deus, às vezes, se coloca na situação de ser humano. Por exemplo, Adão, onde tu estás? Acho que ele não sabia onde é que ele estava.
Mas ele se colocou na situação de humano para conseguir dialogar com Adão, porque senão não ia conseguir dialogar com Adão. O que acontece é a mesma coisa nas cartas do Apocalipse, então, né? Jesus começa a falar Acontece assim, então. em todos os lugares. Toda vez que você vê essas admoestações que colocam em Deus uma falibilidade de conhecimento, é uma linguagem antropológica. Deus está falando como se o humano fosse para ser entendido pelos humanos. E o apóstolo também faz isso. O apóstolo mais ainda, né? Não, é porque o apóstolo não conhece todos os segredos da vida de todo mundo. Ele está inspirado pelo Espírito Santo, mas ele não é onisciente. É que me parece que ele pode admoestar uma igreja, né? Ele vai admoestar uma igreja e muitos ali que ele admoestou vão se perder. E outros vão ser salvos. Aí por isso que diz, a quem pertence isso daí, quem vai se perder e quem vai ser salvo. É a Deus. E não tem como fugir desse argumento, porque Deus sabe quem vai se perder e quem não vai, e mesmo assim admoesta todo mundo. Sim. Acho que dá bem. Porque eu não vejo tantas discussões sobre o Romanos 9, todo mundo fala, todo mundo pega para falar de calvinismo e tal. Mas eu lembro que quando a gente lá na minha igreja, o pastor pregou em Romanos, né? E eu não sei o que aconteceu, e não foi de propósito, eu sei que eles estavam pregando certinho na sequência, né? Só que aí teve uma troca o pastor não pôde ir num dia, viajou alguma coisa, e eles erraram e pularam justo essa parte. Lembre-se que Deus se rebaixou para que nós pudéssemos entendê-lo. E assim, eu tô perguntando como se fosse o pessoal aqui, mas eu tô perguntando para mim também um pouquinho em Romanos 11, porque Romanos 11 é um texto para mim mais difícil que Romanos 9. Tem mais outros detalhes no próprio texto que fortalecem essa possibilidade. Um dos detalhes é que meu pai, ele essa pergunta que eu fiz a ele, porque meu pai ele é um técnico agrícola, né? Naquele tempo que tinha aquele ensino médio que formava um técnico agrícola, e meu pai trabalhou com planta há muito tempo. Então eu perguntei para ele como é que acontecia o enxerto. O enxerto é uma técnica antiga, isso né? na época de Jesus Cristo já existia, tanto é que ele fala aí do enxerto. E aí meu pai falou, o seguinte, o enxerto, o que o mais comum é você pegar uma mangueira, o pessoal mais gosta de fazer, que é o mais fácil, né? A mangueira dificilmente rejeita. Você pega a mangueira, aí a mangueira é um pé de manga lira. Mas você quer um pezinho de manga rosa. Então você pega, corta uma galha do pé de manga rosa, e enxerta no tronco do pé de manga lira, e aquele galho que cresce ali, no pé de manga lira vai ser de manga rosa. Ele falou assim, mas como é que... Mas assim, a árvore pode rejeitar? Ou quando é que o negócio não dá certo? Quando é que o enxerto não dá certo? Foi o que meu pai falou, eu perguntei pro meu pai, quando é que o enxerto não dá certo? Aí ele, meu filho, o enxerto não dá certo quando a árvore rejeita o galho. E o galho, ele morre porque a árvore deixa de alimentar o galho. Isso aí é muito importante, porque voltamos lá para aquela questão do que nós estamos vendo da perspectiva de Deus ou da perspectiva do homem. Na perspectiva do homem, primeiro o galho seca, depois que a gente corta. Mas na perspectiva de Deus, que vê lá dentro da árvore, primeiro a árvore deixou de alimentar o galho, depois foi que ele secou. Entendeu? É porque a gente vê as coisas daqui de fora. E quando Paulo fala agora tratando das árvores, ele não pode falar como se Deus fosse. Essa é a questão. Ele não está dizendo assim diz o Senhor. Não. Ele não está falando como se Deus fosse. Ele está falando, inspirado pelo Espírito Santo, numa demonstração de homem para homem. Então, o que primeiro se vê? É o galho secando. Então, ele vai dizer, o galho secou e a gente vai torar esse galho aqui porque ele secou. Que é o normal, né? Sim. Mas não é difícil. Mas não é difícil para nós interpretar, e acho que é uma coisa que também muita gente vê, não fica uma incoerência na cabeça do sentido de que, ok, você tem essas admoestações todas elas aí, em Hebreus, Apocalipse e tal, mas não fica uma incoerência na cabeça no sentido que você interpreta e você acredita na soberania de Deus, você acredita na predestinação e você acredita na perseverança final. E ao mesmo tempo, você sabendo disso e buscando ter essa certeza, você não tem que
ao mesmo tempo lidar com essa questão e você sabendo que não vai acontecer? Porque, no fim das contas, eu tô usando como argumento. Você sabe que você, em tese, vai ser salvo. Então, assim, aquilo lá não vai acontecer, não fica uma advertência em vão? E, nossa, a pergunta foi tão forte que eu travei o Torinho. Tinha caído, mas agora voltou. Você ouviu o que eu falei? Tinha caído, mas eu ouvi. E é assim, ó. É assim. Um dia desse eu estava pregando na igreja e eu falei assim, porque Cristo não morreu somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Bem, eu falei isso na igreja. Depois, isso foi num congresso lotado de pastor. Aí depois o pastor... Eu estava certo, falei que era herege. Aí chegou para mim, mas irmão, só queria saber, porque ele perguntar, mas Cristo não morreu só pelos eleitos? Eu falei, pastor, eu citei 1 João 2,2. Vocês querem estão proibindo agora de citar um versículo bíblico? Vão proibir agora de usar a linguagem bíblica? Então, às vezes, a gente... que é a visão calvinista, tá? É o defeito do calvinista é esse. Ele tem uma chave virada, que ele só quer pensar sob a perspectiva transcendental. Ele nunca pensa na perspectiva criatural aqui, ó, predicamental, criatural, não quiser dar, dos homens. Ele nunca pensa nisso. Ele só pensa nessa perspectiva. Tanto é tão tal, que dentro das igrejas calvinistas, eu tenho que prestar atenção nisso aí, em toda igreja calvinista, fala-se mais de predestinação do que de Cristo. E isso é um defeito, porque o evangelho é Cristo. E a obra de Cristo acontece no tempo, ela não acontece na eternidade. Aquilo que aconteceu no tempo, ela é muito mais importante do que os decretos eternos que pertencem a Deus, não pertencem nem a mim. Então a gente passa muito tempo estudando e trabalhando e pesquisando sobre algo que pertence só a Deus, que são os decretos eternos. Aí o cara discute sobre infra, supra, sobre isso, sobre aquilo, mas não fala do Cristo crucificado, que é uma obra do tempo. Então, a Escritura, ela gira em torno de uma obra do tempo. Ou pelo menos nós vemos assim, né? Porque a Bíblia se revela assim, né, para nós, não? Se revela assim, ela se revela em torno de uma obra que aconteceu no tempo. Há um antes e um depois da morte de Cristo. É isso que a Escritura mostra. O grande evento da Escritura não é o decreto eterno. O grande evento da Escritura é Cristo crucificado no tempo. Então, para mim que estou aqui, nesse mundo aqui, ó, eu tenho que começar a pensar nos aspectos práticos do evangelho. E eu tenho que começar a pensar, meu amigo, é o seguinte, tu tem que perseverar. Sabe por quê? Porque, pela perspectiva divina, eu sou totalmente dependente. Na minha perspectiva, eu também sou dependente, mas quando nós olhamos uns para os outros e tu peca, ou tu adultera, ou tu comete qualquer tipo de erro, ninguém vai dizer que Deus foi responsável. Por quê? Porque é intuitivo nós pensarmos que nós somos os senhores de nossos próprios atos. E isso é verdade quando nós olhamos pela nossa própria perspectiva. Então, quando eu olho pela nossa própria perspectiva humana, e não fico o tempo inteiro raciocinando com decretos eternos, eu vou pensar, olha, esse homem que está aqui do meu lado aqui, ele é salvo. Ele é salvo. Veja bem, hoje eu digo que ele é salvo porque ele tá ombro a ombro comigo. Se amanhã ele cair definitivamente, é apropriado dizer que ele perdeu a salvação de acordo com a minha perspectiva. Eu não achava que ele era salvo. Agora eu acho que ele não é mais. Uhum. Entende? Então, é apropriado eu chegar para o irmão e exortá-lo dizendo, olha, se você não seguir a Cristo, se você começar a pecar, você vai perder sua salvação.
É apropriado por quê? Porque se ele se manter naquele caminho, ele provará ser salvo. Mas, se ele sair, da perspectiva divina, ele nunca foi salvo. Mas eu só vou saber disso na hora que ele se perder. Naquele momento eu não sei ainda. Então é isso quando os apóstolos eles trabalham a perspectiva das criaturas, justamente porque a figura central e o evento central da Escritura é Cristo crucificado no tempo, não nos decretos eternos. Então, pessoal, claro, a Escritura trabalha também, os decretos eternos trabalham, isso aí não vou dizer isso daí. Eu estou dizendo que ora se pensa pela via dos decretos eternos, ora se pensa pela via das nossas atitudes. Uhum. Sim. E aí, quando a gente pensa nas vias das atitudes, tu chega pro teu filho e tu mete a chinelada nele, meu amigo. Uhum. Tu não bate no menino? Tu não bate no menino? Por que na hora de exortar o filho, nenhum calvinista pensa assim, não, eu vou esperar os decretos eternos aqui mudar o pensamento do meu menino. Não vai pensar coisa nenhuma, pai. Vai pensar, rapaz, vou meter ele a chinelada que é pra ele se ajeitar. Né? Por quê? Porque é um aspecto prático, pai. Naquele momento ali, tu não tá dizendo que tu não tem fé. Tu não tá negando os decretos eternos. Mas tu tá fazendo a tua parte, irmão. Embora aquilo que nem seja decretado, naquele momento ali, você tá tomando uma atitude em que você é senhor de si mesmo sob essa perspectiva do nosso plano aqui. Uhum. Tá? E aí é um erro comum. Isso acontece em todo lugar, tá? Todo lugar. Acontece com grandes teólogos. Eu já vi grandes teólogos mesmo, como por exemplo alguns tomistas, até bem versados em teologia e em filosofia, cometendo esse erro que é de confundir a ordem criatural com a ordem transcendental. E os arminianos são mestres nisso, porque eles veem o que acontece, pegam os textos da ordem criatural e eles imputam aquilo a Deus. Uhum. A freira fugitiva falando mal do convento. Não, mas eu acho que mas entendendo nessa perspectiva, dá até para entender por que eles fazem isso. Por que acontece isso? E assim, eu não vou jogar, talvez até por caridade, né? Tipo, ok, são os nossos irmãozinhos, eles mais novos, nem entenderam muito bem. Mas amém, Toinho, gostei da aplicação, é ótima. E queridos, nós vamos bater vamos liberar o Raul do nosso canal, né? Porque o Raul, a Vanessa, é porque não tá mostrando, mas a Vanessa tá com alguma coisa na mão ali, a Vanessa já tá, ela já falou, amor. Eu vou tomar esse canal ainda por uso campeão, Toinho. Tô aqui toda hora. Entendeu? Eu sou gostaria de ficar mais 3 horas. Gostaria de ficar mais 3 horas brincando aqui. Mas, infelizmente, eu e a Vanessa, a gente ainda tem meia hora até em casa. Não é mais a 1h30, desde que a gente comprou o carro, como era no outro escritório. Mas é sempre uma bênção ter o Torinho aqui. O Armando já é figura fácil. Quando eu não puder fazer live, eu vou ligar para ele e já vai entrar automático. Torinho, depois que eu entrei aqui na live, só nós ficou aqui praticamente falando, né? Eu fiquei aqui. Não, eu tenho que dar... Eu vou fazer que nem o Faustão, eu tenho que deixar o convidado falar. Pastor Raul, vou mandar aqui o link aqui da loja. Manda, daí que eu já atualizo. Tem uma pessoa pedindo. Um irmão aí tá pedindo. Mas eu acho que a gente acabou tratando de todos os assuntos que surgiram no chat, né? Tirando. É que o Torinho preferiu dançar quadrilha do que vir na data, né? Não, é doido, né? Nem que eu queria mesmo, né? Nem que eu queria. Rapaz, esses dias eu tô. Tá sugado. Não, a Vanessa falou, não, o Torinho vai estar em missão, tal. Achei, né, que era importante. Aí manda a foto. Falar uma coisa. Mas para fazer a segurança do negócio, você não acha que é importante, não? Não é uma missão? Que isso? Loja Francisco. Mas eu tentei bastante aqui falar, pôr dúvidas, como se fosse... Mas assim, algumas, de fato, eu já pensei, já tive. Romanos 11 é um texto que ainda estou entendendo, estou lendo bastante dele. Então, assim,
É bom, é legal conversar contigo aí, né? E ter essa interação toda. Ó, gostei muito, gostei bastante. Bom calvinista você, tá ótimo. Aprovado, né? Aprovado. Porque tem uns calvinistas pessoal. chatos, tem uns calvinistas chatos, Torinho, pelo amor de Deus. O pessoal é muito. Tem um pessoal Só que fica existe muito. ele de correto no mundo, mas Nossa. ninguém. Tanto é que acaba muito. Falta de equilíbrio é o que mais falta no meio calvinista. E no meio arminiano também, né? Falta de equilíbrio aí. Complicado mesmo. Bom, Torinho, mais uma vez, muito obrigado. Sei, aí eu brinco tudo, mas eu sei que não é fácil estar na ativa, entendeu? Por isso que Deus, acho que me tirou da Força Aérea, porque ele ensinou o que tinha que ensinar, colocou as vidas nas minhas mãos que ele queria que eu cuidasse, e eu sei muito bem que se eu estivesse no teu lugar, olha, eu falo por mim, eu não conseguiria fazer metade do que você faz. Meus parabéns, sabe? Sei que eu sou homem, eu sou falho para te dizer isso, mas Deus te abençoe muito. Amém. Você é uma bênção para todos nós. Como teólogo, você é maravilhoso. Como militar do exército, cara. O exército não é mais o mesmo. Mas vamos lá, né? Falando sério agora, Armando, muito obrigado pela tá sempre. Armando, Vanessa, vamos chamar o Armando para participar? Vamos, o Armando está sempre ali a postos. A gente sabe que o Armando também tem o trabalho dele. Hoje eu vim um pouquinho mais tarde por causa disso, né? Que Deus abençoe muito vocês e vamos fazer mais. Pena que os três a gente nunca tem tanto tempo assim, né? Mas é muito bom. Mas não, Torinho. Mas estamos batendo recorde, ó. Em mais de 2 minutos bate 3 horas, né? É o recorde quando eu tô na live. Não, ele é. Do meu canal. Do meu canal acho que foi 3 horas e 12, eu acho. Foi mais no seu canal, né? Não, mas é que eu entrei atrasado, né, o Torinho, porque se eu entrasse antes, né? Mas de fato, bom, mas eu estou à disposição sempre, de novo, sempre falando, pessoal que estou à disposição, pessoal entre no site do Projeto Caçando Forte, nas redes sociais, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Só não fiquem me adicionando no meu perfil pessoal, que eu não vou adicionar, só adiciono o que eu conheço. Ixi, então. Tamo fora, Torinho. Toda hora eu vejo gente me adicionando, tipo, no meu pessoal, né? Não, caricatura não, mas no meu pessoal é só os amigos. Vocês viram lá o meu aniversário lá que o pessoal da igreja fez ontem? Você chegou a ver as fotos que eu te mandei, então? Mas fala uma coisa, eles pagaram o royalty pelo topo do bolo com a tua caricatura? Não, imagina, não pagaram royalties, mas estão aqui, ó. Parabéns. Tá. Aqui. Você foi lá e aprendeu o objeto, né? Peguei de lembrança. Primeira vez que eu ganhei um bolo na igreja, né, é uma data histórica, igual o batismo. Torinho, muito obrigado. Armando, muito obrigado. Não se esqueçam, tem o Bacharel Livre em Teologia, o link está aí na descrição. Link da loja para você comprar os livros do Tourinho e também tem o link do sermão do Spurgeon que o Armando falou aqui, tá bom? Então fiquem com Deus. Eu vou clicar aqui em encerrar só para dar tchau para os dois no PV. Fiquem com Deus aí, tá bom? Espera aí, encerrar a transmissão.